12 em ponto 98. 12 horas e 37 minutos, de volta com 12 em ponto 98, muitos áudios chegando aqui de participação dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho, 81419898, a gente vai colocar os áudios, as participações no ar. Porque agora, Túlio Lemos, Rudimar Ramon, nós vamos falar sobre Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que já começou no último domingo, já teve prova de humanas, linguagem, teve a redação e no próximo domingo os estudantes já estão se preparando, estão na expectativa pela prova de Ciências da Natureza. Hoje a gente recebe aqui os professores Everton Barros e Kênia Isis, que são do Colégio Porto, colégio que é destaque na preparação dos estudantes aí nesse terceiro ano, os estudantes que estão enfrentando o Enem. Professores, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, bacana vir aqui conversar com vocês sobre Enem. Boa tarde, pessoal. Sempre bom, né, a gente trazer aqui algumas dicas e palavras também de tranquilidade para os alunos, né, que fiquem tranquilos e confiantes, né, na prova de domingo que vem, que Deus quiser vai dar certo. Eu tenho duas sobrinhas que estudam no Porto e estão fazendo o Enem, tá? Maria Eduarda, um beijo, já foi aprovada em medicina lá em Salvador. Eu, Dudinha, tô muito orgulhosa de você, parabéns. E Luísa, que também está fazendo, é estudante do Porto também e também está fazendo a prova do Enem. Eu queria perguntar para vocês, professores, qual é a expectativa aí para essa prova de Ciências da Natureza? Bem, já historicamente, né, de vários anos para cá, a prova de natureza, ela é muito contextualizada, como o Enem de uma forma geral, né? Quando você não tem tanto que decorar fórmulas para física, por exemplo, né? É uma prova realmente que você tem que ter o conhecimento científico, mas aplicado ao dia a dia, verificar onde é que aquele fato, aquele assunto, a utilização prática, né? Exatamente. Quer dizer que não tem mais que decorar aquelas fórmulas de matemática de óbvio que as básicas a gente tem que saber, né? Tem aquelas essenciais, mas não é aquele catatal de 300 fórmulas como se ensinava a física, por exemplo, anteriormente. Isso. E muitas vezes também a própria questão da fórmula, porque você tem que entender o que ela significa, como aplicar. No caso de física, eu sempre costumo dizer que toda fórmula tem uma teoria por trás, né? Tem questões teóricas que você resolve se baseando na fórmula, mas tendo o conhecimento, sabendo que cada letra significa. Tem que entender a fórmula e não decorar. Sem dúvida. Né? E assim, qual é a orientação para os alunos agora, né, nessa reta finalzinha, assim, nesses últimos dias de preparação? Eu costumo dizer para os alunos que o Enem, ele é como uma maratona, né? Existe um mantra que a gente sempre repete muito para os estudantes, é que a escola é mais difícil que o Enem, incrível que pareça. Então, muitas vezes, sobretudo nesse intervalo que eles estão entre o primeiro final de semana de provas e o segundo final de semana de provas, eles têm que ter um pouco mais de tranquilidade, entender que o processo foi longo, que é, sim, extremamente cansativo, que a gente não vai dizer que não é, mas que tudo que eles poderiam ter feito ao longo do processo está se consolidando agora. Então, eles já experimentaram o Enem no primeiro final de semana, né? Já viram que realmente é uma prova que exige deles concentração, tranquilidade, conhecimento, mas que também é uma prova que exige discernimento para que eles possam administrar as emoções nesse intervalo entre os dois finais de semana. O primeiro final de semana da prova de Ciências Humanas e Linguagens, mais a redação, né, a famigerada redação tão esperada, o tema que é sempre aguardado, e esse segundo final de semana que tem aí as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Então, nesse momento é tranquilidade. O que vocês acharam da prova de avaliação desse ano? Do tema, né, e da primeira prova, a avaliação que o senhor... Eu acho que essa prova do Enem, ela surpreendeu e de uma forma positiva, porque a gente sabe que o caráter interdisciplinar do Enem é uma constante, né? O Enem é uma prova que passa por inúmeras transformações ao longo do ano, porque ela lida com questões de cunho social, mesmo nas provas de Ciências da Natureza e Matemática. E a prova desse final de semana que passou, ela foi uma prova com teor crítico bastante elevado, então exigia do aluno que ele tivesse realmente estudado, certo? Mas também existiam questões de cunho interpretativo, tanto na prova das Ciências Humanas quanto na prova de Linguagens, que o aluno que estava lendo, ele conseguia solucionar a prova. Então a gente teve, por exemplo, na minha área, que é a filosofia e a sociologia, desde um caráter histórico da filosofia, indo lá para
pro período pré-socrático, para os estoicos, né? Os estoicos são filósofos que estão sendo bem divulgados agora. O pessoal das finanças, por exemplo, está falando muito a respeito de assumir um comportamento estoico diante das adversidades da vida. Então isso foi cobrado na prova do Enem. E a prova de sociologia, ela teve um caráter crítico, trazendo muitas questões sociais à tona, de forma interdisciplinarizada com a história, né? Resgatando o papel das mulheres lá no século XIX, as questões de gênero, os movimentos sociais. Então foi uma prova de um crítico bem elevado, mas uma prova que exigia do aluno não só o conhecimento cognitivo, mas também o conhecimento de mundo. Professor, qual é a sua aposta, assim, dos principais assuntos, matérias que devem cair no próximo domingo em Ciências da Natureza? Pois bem, antes até de falar isso, eu só queria reforçar um detalhe aqui com relação à preparação, especialmente nessa última semana, né? Na semana anterior e nessa semana. É importante você não mudar o seu estilo de fazer prova, né? Se você, essa semana eu estava conversando com um aluno que disse que passou o ano todo fazendo simulados, fazendo provas com uma técnica de resolução. Por exemplo, fazia 15 questões de linguagem, depois fazia 15 de humanas e ficava alternando, e de repente resolveu mudar na hora da prova, no jogo mesmo, valendo, né, na prova do Enem, mudar o que ele já está, fazer diferente do que ele está acostumado a fazer. E isso não deve ser feito, né? É crucial, isso pode dar um revés muito negativo para... Isso aí também, essa é a metodologia do ponto de vista emocional. Quem não se saiu bem na primeira parte, como é que fica para agora? Pois é, e eu costumo dizer que, por serem 2 domingos, né, eu comparo muito com o jogo de futebol. São 2 tempos. E não existe você, num jogo de futebol, você não necessariamente é derrotado só no primeiro tempo. Se eu perdi no primeiro tempo, então eu perdi o jogo. Não necessariamente. E vice-versa. Também não é porque eu ganhei o primeiro tempo, ou seja, se eu fui muito bem, eu vou agora chutar o balde, porque agora já estou passado. Também não é assim, né? O jogo é jogado nos 2 tempos. Então o Enem também é assim. Então se você foi bem, o seu aluno foi bem, maravilha, comemora esse sucesso, mas tem a humildade de saber que tem mais um tempo, tem mais uma etapa para ser vencida, né? O jogo, hein? Exatamente. E vice-versa, se você não foi muito bem, levanta a cabeça que tem sim grande chance de recuperar. Esse espaço de tempo para a segunda etapa, na sua opinião, os alunos devem se debruçar nos conteúdos ou eles devem ter uma rotina mais tranquila? Sem dúvida mais tranquila. É claro, procurar tirar as dúvidas, né? Mas não, também diga assim, não procurar cabelo em ovo. Se tem aqueles assuntos que você vai ter mais dificuldade e você está percebendo que não vai adiantar agora. Não teve jeito. Na hora da prova também é importante. Você pegou uma questão que aparentemente tá difícil, uma questão que pode ser de muito tempo de resolução, pule a questão, deixe para o final, para não comprometer questões na frente que serão questões mais facilmente acertadas. E o que é que pode vir de assuntos assim que vocês apostam? No tocante, como eu disse no começo, sempre procurando trazer a física, a química e a biologia para o dia a dia, né? Sempre trazendo para o dia a dia. Então, um tema muito relevante, né, já de um tempo para cá, se refere às energias renováveis, porque a energia é um tema muito abrangente na natureza. Está em alta no mercado. Você consegue encontrar contextualizações com a física, com a química e com a biologia, tá? Na parte de doenças, na biologia, meio ambiente, como sempre também, muita ligação. Inclusive tem questões que você muitas vezes não consegue nem diferenciar se a questão é de física, é de química, que na verdade esse é o intuito do Enem, né? Mostrar a ideia de que as matérias elas se relacionam. Essa é a primeira prova do Enem pós-pandemia, não é? Como é que vocês conseguiram trabalhar para aproximar o conteúdo dos alunos e diminuir essa dificuldade deles, esse período que teve muita aula remota, né? Alunos que acabaram não conseguindo assimilar todo o conteúdo em anos anteriores. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Vou falar aqui que quem ainda pode complementar. Ficou realmente uma lacuna enorme, né, nesses alunos, nesses 2 anos. Poucos tiveram a maturidade de realmente se dedicar a estudar, e mesmo muitos que tinham maturidade, ainda assim tinham dificuldade, né, de acompanhar
todo dia, digamos, a manhã toda com aula remota. Foi uma coisa muito nova, né, nessa metodologia de ensino e de aprendizado que a grande esmagadora maioria, infelizmente, teve muita dificuldade. Não tem outro jeito senão correr atrás de prejuízo. Infelizmente, o pessoal, por exemplo, que fez o pré agora, o terceiro ano, eles não tiveram um ensino médio, na maioria, né, de forma satisfatória pela questão das aulas remotas. Mas lá no Porto, por exemplo, o que a gente percebe é a dedicação, tem que trabalhar dobrado, tem que estudar dobrado, vamos lá, vamos correr atrás. Não tem outra. Não adianta o aluno querer se dar bem numa prova se ele não se dedicou, se ele não estudou. Infelizmente a lacuna tá grande, mas vamos correr atrás, né, Kênia? Pra gente encerrar nessa reta final, o Porto vai oferecer algum aulão, alguma coisa de última hora para os estudantes? Como é que tá aí esse suporte aos estudantes? Na verdade, os nossos estudantes estão tendo uma rotina que está privilegiando tanto essa questão cognitiva, de fazer essa revisão que o professor falou, não é, a respeito das disciplinas, dos componentes curriculares, tanto de ciências de natureza quanto de matemática ao longo da semana, mas a gente também está aproveitando esse momento para que eles tenham alguns momentos de descontração, né, que isso é extremamente importante, é muito valioso, porque essa questão da descompressão com relação à expectativa que eles têm da prova, acaba fazendo com que eles se orientem também com relação aos componentes curriculares e cognitivos. Então, desanuviando um pouco, como dizia minha avó, né? Quando ele sai dessa rotina estressante de só estudo, sala de aula, resolução de exercícios e tem um pouco mais de aproveitamento do ponto de vista emocional, de lidar com os amigos também, que isso é uma coisa muito importante, que foi a convivência da escola. Esse pré de 2022, em todas as escolas, ele é o pré da volta dos alunos para a escola, né? Porque esse pessoal que está fazendo o Enem agora, eles passaram o ano de 2020 inteiro em casa, o ano de 2021 de forma híbrida e o ano de 2022 na escola, retornando para a escola. Então esse momento é muito importante. E lá no Colégio Porto a gente está levando em consideração isso, tanto suporte cognitivo quanto suporte emocional. Professora Kênia Isis, professor Everton Barros, do Colégio Porto, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui, pela participação, pelas informações. A gente deseja boa sorte aos estudantes. Professor Everton, mais conhecido como Vevé? Isso mesmo. Porque Vitória, minha filha, disse, Vevé já foi meu professor, é muito bom ele. Obrigado. Gente, obrigada, sucesso, viu? Principalmente para os estudantes que vão enfrentar agora a segunda prova do Enem. Perfeito. Obrigado, a gente que Boa sorte a todo agradece. mundo. Boa sorte. 12